Lucas 19. Lucas 19, 45. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 45. Diz assim: E entrando no templo, começou a expulsar todos os que vendiam nele. Entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhe: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, Tu que és o Criador dos céus e da terra, Teu nome é santo, magnífico. Meu Deus, se nós entendêssemos o quão terrível é o Teu nome, Senhor, nós temeríamos a Ti. Mas nós não entendemos o quão terrível é o Teu nome. Pensamos somente que o Teu nome é um nome bom, o nome de um Deus que ajuda, que guarda, que protege. Mas terrível é o Teu nome entre as nações, onde o Teu nome nem o monte mais alto de todo este mundo suporta. Pois onde Tu estás, ó Deus, daí onde Tu estás, no mais alto céu, onde nós pisamos nessa terra, é onde o Senhor descansa os Teus pés, onde os Teus pés ficam apoiados, e Tu estás assentado acima dos céus. Senhor, quão terrível é o Teu nome, quão grande és Tu. Ó Pai, Deus de amor, Todo-Poderoso, a Ti clamamos e pedimos a Ti, ensina-nos a Tua palavra. Ensina-nos a todos aqueles que querem aprender, a todos aqueles que querem ouvir. Ensina-nos, pois, ó Deus, é o Senhor que ensina, é o Senhor que orienta. Então eu peço a Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, nos ensina. Multiplica no nosso coração, Senhor, o desejo de Te buscar, o desejo de Te adorar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma passagem talvez muito conhecida sobre o comércio no templo, as negociações no templo. O que acontece? Antes do período da manifestação de Cristo aqui nessa terra, o templo era um lugar muito significativo. Então ele tinha um valor muito grande aqui. O templo naquela época, antes de Cristo, ele tinha um valor, um propósito muito valoroso para o povo de Deus. E ali eram oferecidos sacrifícios, era o lugar das reuniões, é um lugar que as pessoas ali paravam para ouvir de Deus, né? Um lugar para poder adorar a Deus. E de tal modo que ali as pessoas tinham as pessoas certas para poder entrar. O sacerdote, o sumo, que poderia entrar no templo para poder ali oferecer o sacrifício a Deus, queimar incenso, adorar o Senhor. Tinha ali as pessoas certas, não era qualquer pessoa que poderia entrar no Santo dos Santos, né? Porque era um lugar bem específico, era um lugar santo realmente, era um lugar
onde dizia-se que Deus habitava ali, né? Só que depois da vinda de Cristo, depois da manifestação do Senhor, Jesus veio pregando a respeito do reino dos céus. Jesus vem ensinando aos discípulos e a todo que nele cresce, todos aqueles que dessem ouvido a ele, a respeito do reino dos céus. E o que compete o reino dos céus? O que é o reino dos céus? O reino dos céus, dentre essas coisas, tem muito mais. Só que o reino dos céus consiste em salvação. O reino dos céus consiste em adoração. O reino dos céus consiste em paz, em alegria no Espírito. O reino dos céus consiste em união, em amor, em graça, em alegria abundante. O reino dos céus é isso. Descanso no Senhor, louvor, adoração. O reino dos céus consiste nessas coisas, e entre outras também. E Jesus disse, olha, é chegado a vós o reino dos céus. Então é chegado a vós a alegria. É chegado até vocês a salvação. É chegado até vocês a libertação. É chegado até vocês a palavra. É chegado até vós o Filho de Deus. É chegado até vós. O Filho de Deus está manifesto na vida de vocês. O Filho de Deus está presente na vida de vocês. Então, quando Jesus dá essas declarações, ele ensina aos discípulos a ordem da grande comissão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Ele ensina aos discípulos a anunciar o evangelho, a anunciar o reino. Ele ensina os discípulos a ensinar a respeito do Pai, a ensinar a respeito do Filho, a ensinar a respeito do Espírito. Ele ensina os discípulos, ele dá aula para os discípulos, dá um discipulado para os seus seguidores. Mateus, Marcos, Lucas, João. Ele dá um discipulado, ele ensina todos os seus discípulos. Legal, bacana. Então, Jesus ensina os seus discípulos a respeito do reino dos céus. E não somente ele ensina, mas ele também mostra que o reino dos céus é chegado até eles. Através do quê? Através dos sinais. Através da salvação, salvando as pessoas, perdoando os pecados de pessoas, curando os enfermos, libertando aquelas pessoas que estavam cativas, estavam presas em uma doença. A mulher com problema durante 18 anos, libertou aquela mulher durante 18 anos que ela estava presa a uma enfermidade. A outra com fluxo de sangue. O outro que era cego, desde quando ele nasceu já era cego. Então ele foi manifestando ali o poder de Deus, e todos ali observando que verdadeiramente era chegado até eles o reino dos céus. Coisas que não aconteciam ali, eles viram acontecer. Como, por exemplo, esperava-se a cada um ano as águas se moverem para o primeiro que entrasse a ser curado. Jesus pega aquela pessoa que estava esperando para entrar e não tinha ninguém para levá-la até aquele tanque, e cura aquela pessoa. Então, vários sinais Jesus fez. Várias demonstrações que o reino de Deus verdadeiramente é chegado até eles. Verdadeiramente o reino de Deus está no meio deles. Bacana, legal. E chega o momento, então, do templo, que Jesus entrava ali no templo para cumprir aquilo que era ordenado ao Pai.
veio ordenado do Pai para Jesus cumprir. O quê? Toda a lei, toda a execução a qual Deus mandou Jesus efetuar aqui nessa terra, ele cumpriu, ele executou. Como nós vemos, o templo era um lugar de adoração, o templo era um lugar santo, o templo era um lugar de santidade. E quem estava ali no templo? O próprio Santo, o próprio Filho de Deus estava ali no templo fazendo o quê? Ensinando. Estava ali ensinando todos os dias, ensinava, e várias pessoas ali se reuniam para poder aprender. E ele não estava nem aí, ele ensinava mesmo, falava mesmo a respeito das Escrituras Sagradas, a respeito do Pai, falava ali a respeito de Isaías, falava de Jeremias, falava dos profetas, falava de tudo. Abria os olhos das pessoas dentro do templo. Então, Jesus entrava no templo com um propósito. Qual? De ensinar. Jesus entrava no templo com um só propósito. Qual? De glorificar o Pai. Através da exposição do Evangelho. Pois o próprio Jesus estava expondo a palavra de Deus. Ele, na forma de Filho de Deus, nessa terra, em carne e osso. Coração batendo, sangue escorrendo. Com desejo igual a todo mundo. Vontade de comer, vontade de beber. Precisava se banhar também, porque ele era ser humano. As pessoas esquecem disso, que Jesus veio em forma humana também. E ele, nessa forma, ele colocava a palavra de Deus. Ele explanava as Escrituras para todos aqueles que queriam ouvir. Pois ali era o local do quê? De se aprender a palavra de Deus. Ali era o local da reunião, de se reunir. Só que veja, Jesus ele não fazia dali algo que era somente naquele local que era para ser exposto o Evangelho. Pois Jesus reunia as pessoas em qualquer lugar. Reunia na praça, reunia as pessoas, uma grande multidão, na beira do mar, e assim ia. Ele reunia as pessoas para falar a respeito da palavra, falar a respeito de Deus, para falar a respeito do tempo do fim, para falar a respeito da eternidade, que era a maior ênfase da pregação de Jesus era essa. Só que nesse caso específico, Jesus estava no templo. Estava ensinando, tá bacana, legal. Jesus lá ensinando. Beleza. Jesus vai embora. Quando Jesus vai novamente ensinar, né? Voltou para o templo a ensinar. Diz o verso 45, entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Quando ele entrou no templo, Jesus entrou no templo, olhou, deu uma visão geral, falou, peraí, é esquisito isso aqui. No que Jesus entrou no templo, o coração dele já se mexe. Por quê? Porque mudaram o propósito do templo. Porque o propósito do templo foi arrancado. O propósito do templo foi destruído. O propósito do templo foi fulminado pelos pecadores. O propósito do templo foi arrebentado pelos pecadores, pelos homens. E Jesus olha, ele entra no templo, ele vai entrando e já vê, em todos os cantos do templo, pessoas que vendiam, pessoas que compravam, pessoas que trocavam, pessoas que emprestavam, pessoas que vendiam, compravam, trocavam, emprestavam, vendiam. Na hora que Jesus olha aquilo, ele não pensa
em ter dó de ninguém, em ter misericórdia de ninguém. Jesus olha aquilo, ele não pensa em ter graça de ninguém. Jesus olha aquilo, ele não pensa em ter compaixão de ninguém. Ele não se comove. Poxa, o pessoal está vendendo dentro do templo, está comprando dentro do templo. Pai, misericórdia desse. Ele não pensa isso não. Jesus, ele vê aquela cena em outra passagem. Diz que Jesus faz uma asa roda, faz um chicote, monta lá um chicote e não quer nem saber. E sai descendo a paulada em todo mundo. Sabe o que fizeram? Manifestaram em Jesus uma ira, um desejo de justiça, de condenar. Viram mais ou menos o que será Jesus no dia do juízo. Mais ou menos. Já tiveram uma ideia. Jesus não teve compaixão, não. Na hora que ele entra no templo e vê, o que é isso? Que palhaçada é essa? Fazendo ovelha, bode, boi, vaca, cavalo, jumento, pombo, que isso? Trocando brinco, fazendo bagunça, vendendo dentro do templo, comércio dentro do templo. Ele olha e não sente compaixão. Ele não sente alegria, ele não sente paz, ele não sente felicidade em ver essas coisas. Jesus olha, sabe o que ele faz? Começa a expulsar todo mundo. Expulsar todos de dentro do templo. Ele expulsa todos. O lugar chamado templo é para ser chamado, disse Jesus, casa de oração. Lugar de oração. Oração consiste o quê? A palavra oração. Oração consiste em comunhão. Oração em louvor. Oração em adoração, em graça. Oração em união, em contato com Deus, em harmonia, em união com os irmãos. Não é para ser feito nada a seu próprio prazer. Como assim? Não é feito o templo para você enriquecer-se. No templo não é lugar de você comprar, vender e trocar. No templo não é lugar de você efetuar qualquer tipo de comércio dentro do templo. Se no templo não é lugar de fazer comércio, se no templo não é lugar de comprar e vender, por que é feito o comércio dentro do templo? Para e pensa. Já parou para pensar nisso? Se no templo não é lugar de comprar, de vender, de trocar, por que vende-se coisas dentro do templo? Qual é o objetivo disso? Se Jesus expulsou tudo e todos, tudo que estava, não somente as pessoas, mas tudo que fazia, que competia a vendas, tudo que competia a lucros, Jesus expulsou do templo. Tudo. Por que se faz venda dentro do templo? Por que defendemos vendas dentro do templo? Por que somos favoráveis a vendas dentro do templo? Há negócios que são feitos dentro do templo. Por quê? Sendo que o próprio Jesus não quis isso. Sendo que o próprio Jesus, ele expulsou de dentro do templo. Por quê? Por que favorecemos isso? Qual o objetivo de favorecermos tais ações, tais atitudes? Qual o objetivo disso? Local do templo, disse Jesus.
está escrito: a minha casa é casa de oração. A minha casa é casa de oração. Para você ver que, posteriormente, diz as Escrituras: o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. Quem é que consegue construir uma arquitetura para Deus habitar? Quem é que consegue construir algo de um tamanho tão intenso, tão imenso, para Deus habitar? O Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. O ser humano não tem capacidade de fazer isso. O ser humano não consegue. Por quê? Porque não existe. O tamanho de Deus é incalculável. Os seus anos, diz em Jó, se não falha a memória, são incalculáveis. Quem é que se pode contar os seus anos de vida? Ninguém consegue. Só que era feito, naquela época, o lugar do templo para as pessoas orarem, para ter comunhão entre os irmãos. Sabia? Era para ter a comunhão entre eles. Por isso que Jesus se revoltou. Por isso que Jesus saiu expulsando tudo e todos de lá. E ele não teve misericórdia. Isso foi só uma demo do que será feito. Isso será só uma demo, foi só uma demo do que ele fará no dia do juízo final. Que as pessoas estavam dentro do templo, vendendo, comprando, trocando. Quando você faz algo que envolve o nome de Jesus, tudo ele vê. Tudo ele vê. E você está dentro do templo, vendendo as coisas. Se ele expulsou, é porque é pecado. Simples e prático. Simples e prático. Se ele expulsou, é porque é pecado. Se é pecado, envolve Satanás no meio. Envolve demônio no meio. Porque se não envolvesse, ele abraçaria, ele ficaria feliz. Se ele expulsou, é porque é pecado, é abominação, é algo abominável aos olhos de Deus. O que? Comércio, dinheiro envolvendo o nome de Jesus. Está aí a Bíblia explicando o que está acontecendo hoje. O que nós não abrimos os nossos olhos. O que nós vemos e fazemos vista grossa. Sabia disso? O que a Bíblia deixou explicado, nós não queremos a explicação dela. O templo não é lugar de você fazer bagunça. O templo não é lugar de você se enriquecer. O templo não é lugar de você ir passear. O templo não é lugar para você ouvir aquilo que você quer ouvir. O templo não é lugar de você ser próspero. O templo não é lugar de você se enriquecer. Deve-se ser próspero, enriquecer-se no seu espírito. Isso que você deve buscar. Isso que você deve almejar na sua vida. Não é lugar de você querer mais de Deus, apenas por falar mais de Deus. Mas o mais de Deus é o mais dessa terra. Eu quero mais de Deus, mas é mais bênçãos aqui nessa terra. É engraçado que as Escrituras diz: se você tem o que comer, o que beber, o que vestir, com isso se contentarem. E nós não nos preocupamos com isso. Se você tem o que comer, falta o que comer na sua casa? Falta. Falta o que vestir? Falta. Falta o que se aquecer? Falta. Falta o que beber? Falta. Aí deveria se entrar no templo. Sabia? Aí deveria se entrar. Aí deveria se entrar. Por quê? Entra-se o templo com a fé, juntamente com as obras. A própria Bíblia, ela se encaixa. Entra-se o templo com a fé, demonstrando suas obras.
que ajuda os seus irmãos em alimento, que ajuda os seus irmãos não somente na fé, na estrutura, mas como que você vai levar uma pessoa até Cristo, sendo que ela não tem força nem para ouvir? Ela precisa do quê? De alimento. Como que você vai levar a pessoa até Cristo, sendo que ela está tremendo de frio? Ela precisa primeiro se aquecer. Lembra quando está escrito: tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber. Quando vós deixares de fazer tais obras para um destes, deixa de fazer para mim. Então o templo é lugar de união, o templo é lugar de comunhão, de oração, o templo é lugar dos irmãos estarem unidos em um só propósito: honrar e glorificar aquele que é digno de ser glorificado, que é Deus. O templo não é lugar de você vender, de você comprar. O templo não é lugar disso. O templo não é lugar de você comprar um CD, comprar Bíblia, comprar água, comprar... O templo não é lugar disso. O templo não é lugar disso. O templo não é lugar de você comprar uma Bíblia e revender na Bíblia, na igreja pelo dobro, para a igreja lucrar. Não é lugar disso. Não é lugar disso. Não é lugar disso. E por que é feito? Por que é feito então, já que não é lugar disso? Porque falta vergonha na cara. Porque falta passar peroba. Ter vergonha na cara. O templo não é lugar de você comprar, vender, emprestar, trocar. O templo é lugar de você ter comunhão com Deus, comunhão com Jesus, de você ajudar o teu irmão, de você ver que ele está passando por fome e você ajudar. Por que existem igrejas milionárias e povo pobre? Tá certo? Tá certo? Se fosse um simultâneo, seria bem interessante. Se a igreja fosse milionária e o povo também. Por quê? Ambos estariam se ajudando. O povo iria contribuir no templo, o templo iria ajudar as pessoas, e seria uma troca. E seria uma troca. Teria comunhão entre todos. Mas não, a igreja hiper rica e o povo pobre. E diz que Jesus faz tais obras. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tire o óculos escuro, coloque um óculos de grau, para você poder enxergar. Para de ficar querendo fazer vista grossa para as coisas que estão acontecendo. Será que nós não estamos notando aquilo que está acontecendo? Se você liga a televisão de sábado de manhã, você vê o quê? Banco, agência, tal. Óbvio, as coisas mudaram, está em outros tempos. Não vai vender cavalo, não vai vender ovelha, não vai vender bode dentro da igreja. A igreja está sorteando carro para os outros. Sorteando CD, está dando carro, sorteio de carro para os outros. Que palhaçada que é essa? Que palhaçada que é? Virou bagunça. Virou bagunça. Virou festa. Virou festa. Sendo que o local do templo é para você orar. Pois sabe o que é interessante? Pergunte para uma pergunta da Bíblia e veja o que ela fala. Como assim? Pergunte para um dos tais que frequentam a respeito da obra
a obra da salvação. Vê como é que vai te responder. Jesus morreu na cruz para você ser salvo. E pergunte para um dos pais a respeito de Cristo, a respeito do Apocalipse, a respeito do tempo do fim, para ver qual será a resposta. Pergunte para um dos pais, seja curioso, pergunte, para você ver que a Bíblia não mente. Pergunte, para você ver que as Escrituras não mentem. Por quê? Qual que é o fecho dessa história? Que muitos estão dentro do templo. Muitos estão dentro do templo, mas não estão buscando a Deus. Será que nós estamos buscando a Deus? Será que nós estamos dentro de um templo em vão ou estamos buscando a Deus? Porque vamos para um templo para buscar a Deus. Só que nos esquecemos de uma coisa, que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Poxa, bacana, legal. Então o que você vai fazer lá? Se Deus não habita lá, se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, o que você vai fazer então no templo? Já parou para pensar? Deus não habita em templos. Diz, ok, então o que você vai fazer lá? Eu te dou a resposta. Diz as Escrituras, não deixe de congregar como é o costume de muitos. Ah, tá. Você vai congregar. Você vai se ajuntar. Nesse ajuntamento, nessa congregação, a qual é chamado, é o local de quê? De você ouvir a palavra, de você conversar com irmãos na fé, que vai trocar experiência com você a respeito de alguma palavra. Você vai louvar ao Senhor, você vai levantar suas mãos, vai louvar, vai adorar a Deus, vai se quebrantar, vai ouvir, vai aprender. É lugar disso. Não é lugar de bagunça. Não é lugar de teatro. Quem falou que na igreja é lugar de passar teatro? Coisa. Quem falou que na igreja é lugar de passar filme? Quem falou que na igreja, no lugar da exposição da palavra de Deus, é para passar um filme? É para mostrar um teatro? Ah, mas o teatro é uma forma diferente das pessoas ouvirem. Oxe. Então quer dizer que Paulo foi um grande ator, né? Então quer dizer que João foi um grande ator. Estevão, então, nem se fala, foi um atorzaço. Estevão foi um grande ator que morreu até com pedra na cabeça. Que ator, hein? Tem a santa paciência, né? Para de encher as ideias. Por que não vai para as Escrituras? Por que não vai para a Escritura? É que a Bíblia, quando ela o pecado ele é fogo. O pecado é literalmente do Satanás. Ele cega mesmo. Ele cega mesmo. Porque o pecado ele entrou no mundo e destruiu tudo. Aí cada um lê isso aqui e interpreta do jeito que quiser. Só que não interpreta do jeito que o Espírito Santo quer que interprete. Por quê? Porque não deixa o Espírito Santo mostrar.
se deixasse o Espírito Santo mostrar, não teria essa bagunça que está hoje. Simples e prático. Simples e prático. Não estaria. Ou você acha que Jesus gosta disso? Um monte de show com o nome de Jesus. Você vê isso, você... eu não falo você, mas estou falando eu. Eu vejo esses programa na televisão que fala de Jesus. Eu não sei se eu dou risada, se eu choro ou se dá raiva. Se eu dou risada é pela xaropiça que eles estão fazendo. Se eu choro é porque o que estão fazendo com o nome de Jesus. E tem gente que cai. Se dá raiva é porque dá vontade de descer a paulada em todo mundo. Ô gente, tenha dó. Tenha dó. Veja se expulsar demônios é essa bagunça que é feita. Para com heresia, com farisaísmo. Para com esse negócio mundano, sujo. Veja se expulsar demônios é isso. As escrituras dizem, em meu nome expulsarão demônios. Tá. Vou pegar essa parte que nós lemos aqui e vou transportar ela para essa passagem qual Jesus disse dos demônios. E entrando no templo, começou a expulsar todos que nele compravam e vendiam. Jesus chamou eles e expulsou. Jesus chamou os cambistas aqui, Jesus chamou os compradores, os ambulantes aqui para entrar no templo e para expulsar. Entenda, abra tua mente, abra os teus olhos, não seja levado por pastor, por pregador, por Satanás, pelo amor de Deus. Veja o que está escrito aqui. E entrando no templo, começou a expulsar. Ok. Quando Jesus diz, referente aos demônios, em meu nome expulsarão demônios. Aqui ele chamou os compradores? Está escrito aí? Que ele chamou os compradores? Na tua vida está escrito aí, ele convocou os compradores e os vendedores e depois expulsou. Está escrito isso? Eles convocou os tais e depois expulsaram. Está escrito isso? Está escrito isso na sua Bíblia? E por que se faz isso com demônios? E por que se faz isso em uma libertação? Onde você vai libertar as pessoas? E por que se faz isso? Em meu nome expulsarão. Expulsa-se. E não invoca para expulsar. Quando você invoca alguma coisa para você poder expulsar, você está fazendo uma heresia. Então por que o demônio sai? É óbvio que vai sair. É óbvio que vai sair. É óbvio. É óbvio. Porque não é no teu nome, é no nome de Jesus, que é nome sobre todo nome. Só que você está fazendo uma coisa antibíblica. Vai sair, pelo nome de Jesus. Mas você não está agradando a Deus em tal libertação. Sabia disso? Vai sair, óbvio, é o nome de Jesus que expulsa o demônio. Mas nessa obra você não está agradando a Deus. Que expulsa-se. Leia. Expulsa-se. Jesus não chamou os cambistas e expulsou. Ele viu que tinha alguém ali que não era para estar. E se tem alguém que não é para estar, expulsou todos. Da mesma forma, com espíritos malignos. Se tem alguém que não é para estar ali, expulsa, some daqui. Vai embora. E assim é feita. E assim que ocorre a libertação. Sabia disso? Dessa forma que é feita a libertação. Não é com show,
com o demônio gritando, tudo rolando, e não sei o que, e todos bagunçando, aquele show, aquela coisa, e chama chefe, chama o cacique, chama o demônio. Não, isso é show. Veja, Paulo fez isso? Não. Se Paulo, algum expositor do evangelho de hoje é comparado a Paulo? Se alguém for, aí se for em maior grau, nem Ravenhill, meu filho. Nem Ravenhill. Nem ninguém. Nem Jonathan Edwards, nem ninguém. Ninguém foi comparado ao nível de espiritualidade de Paulo. Ninguém. Nem David Wilkerson, que foi um grande homem de Deus, não foi comparado ao nível de espiritualidade do Paulo. E ele não fazia essas coisas. E por que que nós vamos fazer? E por que que nós temos que ter essas atitudes? Por isso que Oséias 4:6 é magnífico. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando você conhece uma coisa, você domina. Quando você conhece uma coisa, você domina. Se você conhece o equipamento do seu trabalho, você conhece, então você domina, você sabe utilizá-lo. Você sabe manuseá-lo. Você sabe aonde o que você pode fazer na hora em determinados momentos. Então, quando lhe falta conhecimento, você não sabe manusear, aí você vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Entende? Que o povo de Deus possa voltar para Jesus o mais rápido possível. Que o povo de Deus possa voltar ao Senhor. Que o povo de Deus possa voltar a Ele. Nós todos possamos voltar a Ele. Nós todos possamos voltar. Pois, da igreja, do jeito que está hoje, Ele não se agrada. Ele não se agrada. Comprando, vendendo dentro do templo, vendendo CD, vendendo rosa, vendendo pastel, vendendo bolacha, vendendo trufa, vendendo chocolate, vendendo café, vendendo azeite, vendendo óleo, vendendo livro, vendendo Bíblia, vendendo alma, vendendo chinelo, vendendo pão. Para com isso, pelo amor de Deus. Para. Volta para o clássico. Tudo na vida tudo na vida do homem, tudo na vida do homem deve ser o quê? O clássico. O que é o clássico? O que é o homem se vestir no clássico? Vai ter a formatura dele, se formou no colégio ou na faculdade. Se veio o convite, o que está escrito lá? Traje do homem, social. O que é o traje do homem clássico? Social, terno e gravata, acabou. Terno e gravata, bonito, bem alinhado, é o clássico. Aquilo nunca sai de moda. Agora, quando começa a inventar o terno colado, terno slim, isso aí já não é o clássico. O que é o clássico? O clássico é o clássico, natural. Você vê o homem vestido desde 1901 até 2300. É o clássico, é o que nunca sai de linha, nunca sai da moda, nunca sai. Uma mulher vai no casamento, é madrinha. O que é o clássico? O longo. Acabou. Vestido longo, arruma um cabelo legal, bonito, faz uma maquiagem legal e tal. Ao longo, acabou. Agora vai querer inventar, você já não está no clássico, você já sai fora. Já sai fora. Já sai fora. O que é o clássico na Bíblia? O que é o clássico? É o tradicional. É o que está escrito aqui. Não é querer modernizar.
Não é o querer pegar o clássico moderno. Não, o clássico é o clássico. É isso aqui. O clássico é a base. É o firme fundamento, como diz o apóstolo Paulo. É o que já está posto. Ninguém pode pôr outro. É o clássico. Isso aqui. Isso aqui. Não inventa moda. Não inventa. Faz o que é para ser feito. Faz o que é para ser feito. Amém? Vamos orar ainda.